Vibradores e vibradoras, começa agora mais um episódio do melhor e maior podcast desse mundo, o Diber da Vaca. Mas isso você já está tão cansado de saber. Estamos aqui hoje, vamos inverter a ordem, estamos aqui hoje com meu amigo Rodrigo Cordeiro. Fala, Fernando, beleza? Fala, meu querido, tranquilo, e com um amigo. Feliz? Feliz? Ou mais ou menos? Agora um pouco mais tranquilo, né? O jogo não foi muito bom. Pois então, meu amigo querido Rodrigo Cordeiro já deu a deixa. Eita, foi mal, gurizada. Nosso amigo querido Rodrigo Cordeiro já deu a deixa. Estamos aqui para falar do empate do Inter com o Flamengo do Maracanã, 0-0, um sufocão, aquele sufoco do Flamengo em cima do Inter, mas ainda assim eu achei um placar, não vou dizer tranquilo, né, porque teve um sufoco, mas o Inter se comportou bem, achei uma partida interessante, mas queremos saber do nosso amigo Rodrigo Cordeiro, né? Mas antes dele falar um pouco sobre a partida, não se esqueçam, pessoal, se inscrevam no canal, like, joinha, compartilhem e comentem aqui embaixo, que tudo isso ajuda muito. Então, Rodrigão, é contigo. O que achou da partida, desse sufocão que o Inter tomou, mas principalmente do sistema defensivo que conseguiu segurar a pressão flamenguista? Cara, foi o que tu disse, foi uma pressão absurda. Eu acho, assim, incrível como um time é capaz de te amassar como esse Flamengo faz. E, cara, é um time que já ganhou Libertadores, ganhou Campeonato Brasileiro, ganhou tudo, né? Vamos lá, só não foi campeão mundial ainda. Mas talvez o fim do ano ainda possa nos dar essa oportunidade, ou dar a eles, né? Mas, cara, para mim é o melhor time que joga futebol no Brasil, tá? É mais do que o Palmeiras, é mais do que foi aquele Galo do ano passado, porque é um time que está 4 anos praticamente, né? Mantendo o mesmo estilo. Fazem 4 anos que eu vou ver um jogo do Inter com o Flamengo no Maracanã e eu sento na frente da TV e fico os 95, 97 minutos roendo as minhas unhas de tensão, porque é um time que toca a bola muito rápido, se movimenta muito rápido, agrupa e joga pelo meio, joga pelo lado e abre bola e vai. Cara, é impressionante o que esse time do Flamengo faz. É impressionante como um cara que gosta de ver o futebol, né? É muito bacana ver o que eles conseguem fazer. Eu acho assim sensacional. Agora, né? Só queria fazer esse parênteses, porque eu acho que é importante a gente destacar quando um time joga uma. É bonito de ver esse Flamengo jogar, né? Vou ser bem sincero. Assim. Agora, falando um pouquinho do Inter, né? O que é o principal. Cara, eu acho que assim, ó, o primeiro tempo do Inter foi muito bom, certo? O Inter ele tinha uma proposta, que era uma proposta de primeiro se defender, e sempre que tivesse a bola, ele teria que ser capaz de. Deixa eu só ajustar minha câmera aqui, que eu te falei, né, que eu tô com um probleminha. Desculpa aí a galera, mas só deixa eu ajustar aqui, porque senão vai dar problemas sérios. Acho que agora foi. O Inter ele conseguiu se defender, ele teve força, podemos dizer assim, para se defender nos primeiros 45 minutos. Conseguiu escapar, né, principalmente na figura do Pedro Henrique, acionando o Alan Patrick, do Alan Patrick para o Pedro Henrique, ou horas o alemão, ou em alguns momentos até o próprio Edenilson e o René. O Inter se fez muito valer da bola longa, né, o alemão tentando ganhar, ou o próprio Pedro Henrique em alguns momentos, e saindo rápido para dar a esticada. E foi assim que o Inter levou perigo para o Flamengo, né? Foram, acho que talvez umas 2, 3 vezes, nenhuma chance absurda, aquela defesa sensacional do Santos, mas incomodou, né? E quando tu incomoda, o outro time mais ou menos sente um pouquinho da pressão, segura um pouquinho mais seus jogadores, e foi o que o Inter conseguiu fazer no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter não conseguiu fazer isso. O Inter, ele, em nenhum momento, ele tentou jogar. Ele só tentou, lá vou eu de novo ajustando a câmera aqui, ele só tentou se defender. Ele só segurou o resultado, ele se fechou, se agrupou lá atrás, né?
E aí isso é muito perigoso, porque tu traz o adversário para dentro do teu campo e tu não está falando de um adversário que não sabe o que fazer com a bola, tu está falando do Flamengo, que pega a bola e gira e vai, e daqui a um pouco cai na frente do teu goleiro, e recua para o cara Exatamente. bater ali atrás, e dá ganchinho por cima. Cara, é absurdo, assim, né? Mas eu acho que o Inter soube se portar para os momentos do jogo, né? Sofreu e sofreu bastante. O sistema defensivo do Inter foi muito bem, mais uma vez. A figura do mercado, a figura do Vitão, o René, que é um cara que eu não paro de comentar, porque como tá jogando o René na lateral esquerda. O Fabrício Bustos, ele deu uma apagada, ele deu uma sumida em alguns jogos, porque eu acho que pela questão do Maurício, muitas vezes jogar por ali, o Bustos ele não tem feito tanto aquela ultrapassagem que era o grande destaque dele, né? Principalmente quando o Sim. Inter jogava um pouquinho antes ainda, quando jogava mais com o Edenilson por ali, que obrigava o Fabrício Bustos a ter essa ultrapassagem, aparecer lá na frente com qualidade e tudo mais. Quem está fazendo isso é o René. E quando faz, cara, tá fazendo muito bem. Ele tá dando uma tranquilidade na saída de bola. Normalmente o Inter sai jogando pelo lado esquerdo, porque ele dá uma certa afunilada, afunilada não, dá uma certa estocada lá com o Fabrício Bustos um pouco mais avançado. E o sistema defensivo do Inter está muito bem. O Kehler fez uma partida que hoje, se até então tinha uma pulga atrás da orelha do Mano, de repente voltar o Daniel. Cara, hoje o Kehler ele assumiu a titularidade do Titular, Inter. total. A defesa que ele faz no primeiro lance do jogo, que o Pedro recebe um lançamento acho que é do Everton Ribeiro, e ele abafa. Cara, aquilo é uma defesa do goleiro que sabe se portar. Fora que tem mais uma coisa, né? Ele é um goleiro que sabe sair do gol. Ele é um goleiro que ele te dá uma certa tranquilidade. Não sei se porque a gente está tão acostumado com, pelo menos, Daniel, Marcelo Lomba, Danilo Fernandes, não eram goleiros de grande envergadura, de grande estatura. O Kehler já é um goleiro maior, ele é um goleiro que aparenta. Cara, quando aquele homem estica o braço e o braço passa da trave, isso me dá uma segurança, entendeu? É tu olhar para o Santos no Flamengo, é tu olhar para o Cássio no Corinthians, né? O goleiro que cresce nesses momentos. É importante ter um cara que saiba sair, e eu acho que ele tem feito isso muito bem. Nesse lance ele foi sensacional, teve algumas outras defesas, teve uma defesa no segundo tempo do Gabigol, que ele faz meio que com o antebraço, a bola veio picando. Cara, ele assumiu para mim hoje, não tem mais sombra de dúvidas, ele é o titular do gol do Inter. O que o Inter eu acho que precisa pensar, certo? Existem alguns jogos que tu tem que assumir riscos, certo? Esse jogo contra o Flamengo não é um jogo desses, porque é um jogo que praticamente tu sai para perder para esse Flamengo, entendeu? Mas agora sim tem um jogo no domingo que às 11 horas da manhã, que é um jogo fundamental para o Inter, que é contra o Goiás no Beira-Rio, onde o Inter tem que dar tudo o que ele puder para fazer os 3 pontos. Porque depois o Inter sai 2 partidas fora contra o Botafogo e o Curitiba, se eu não me engano, que são adversários que estão ali, o Botafogo meio de tabela, um pouco mais para baixo, Curitiba brigando para não cair, que são adversários que vão trazer riscos para o Inter, e principalmente porque com essas osciladas que o Inter tem dado, o Inter tem que ter uma gordurinha. Né? Hoje ele conseguiu, de uma certa forma, essa gordurinha, porque o Fluminense, que está em terceiro agora, ele tá, se ele vencer a próxima rodada, ele iguala de pontos. Ele vai passar o Inter na tabela, mas ele ainda se mantém. Só que o Fluminense também é um time muito oscilante. Né? E de uma certa forma o Inter conseguiu travar um pouquinho o Flamengo, que poderia estar entrando num G4, né? O próprio Corinthians. Então, essa rodada foi boa demais para o Inter. Óbvio, muito provavelmente a gente vai ver o Palmeiras disparar um pouco mais. E, cara, para mim, o Campeonato Brasileiro já acabou na rodada passada. Então, agora é só tu te manter lá no ritmo de cima, trocando pontos. Óbvio que eu espero que o Inter consiga uma vitória contra o Goiás, se der contra o Botafogo ou contra o Curitiba, mas é difícil todas, né? Mas eu acho que o Inter ele está conseguindo. Não, que dá. Pelo o momento das equipes, pelo que o Inter tem conseguido mostrar,
Dá, mas nos últimos jogos o Inter perdeu um pouco aquela intensidade, aquela diferença de marcar lá em cima, de incomodar o adversário, de ser um time que está propondo mais o jogo. Eu tenho visto o Inter mais segurando o jogo, o Inter mais reativo, sabe? Isso tem me Sim. incomodado um pouco. Óbvio que em alguns momentos dá certo, mas eu não tenho conseguido ver o Inter propor muito o jogo, modificar muito a forma de jogar. O Inter tem oscilado bastante. Então vamos ver o que espera. Mas eu acho que esse jogo o Inter conseguiu um grande resultado pela grandeza do Flamengo, pelo time que o Flamengo tem. Acho que o Inter se portou muito bem no jogo, né? Eu estou trazendo só questões positivas porque eu vi um Inter bem no jogo. Eu vi o Inter brigando por cada bola. O Edenilson deve ter corrido tranquilamente uns 20 km hoje, porque o que esse homem correu foi fora de série. Ele marcava, estava em todas. O Lisiero também, e ainda aparecia para jogar lá na frente, muitas vezes até mais do que o próprio Edenilson. Eu senti o Edenilson, no momento que o Inter não tinha a bola, ele estava um leão, mas eu senti falta dele, esse mesmo leão, com essa gana, quando o Inter tinha a bola. Eu achei ele um pouco mais tímido. E já o Lisiero, não, participando. E, cara, não me fez, né? Desculpa, porque eu sou um amante do Gabriel, mas não me fez sentir aquela falta do Gabriel. Vamos ver em outros jogos, onde o Inter vai ser exigido num contra-ataque, né? Que o Liseu já não tem mais tanta essa recomposição, essa velocidade. Então vamos ver. Mas eu gostei do resultado. Cara, eu não tenho muito a acrescentar. Eu achei o resultado óbvio. O Flamengo talvez merecesse ter ganho porque teve mais volume, mas pela qualidade com que o Inter se defendeu, eu não achei o placar injusto. O Flamengo teve algumas chances, o Kehler salvou e tal, mas foram muitas aquelas chances tipo, de rodar de bola e tal, não achei falha, sabe? E tiveram algumas chances claras de gol e tal, mas acho que ainda faltou o Flamengo, como é que eu vou dizer, conseguir penetrar mais na área do Inter. Em nenhum momento, em nenhuma das finalizações, tu via os jogadores do Flamengo tranquilos. Tipo, uma finalização que ela tá de boa, perdeu um gol assim, claro, meu Deus. Sempre tinha alguém acossando, alguém apertando, alguém botando pressão. Então, por isso, pelo bom trabalho defensivo do Inter, acho que foi um placar justo, 0-0. E eu até te comentei antes, eu tinha falado com os amigos meus, cara, o Inter não perde amanhã. O Inter gosta desse tipo de jogo. Jogo pegado, jogo grande, jogo que vai ser atacado, vai ser acostado, o time adversário vai vir para cima. O Inter, o Inter curte esse tipo de jogo, sabe jogar, tem a manha. Se complica mais com times pequenos, nós já falamos isso aqui algumas vezes. Até agora tem melhorado, né? Tanto que está em segundo lugar, mas achei uma boa atuação perante um time muito bom, né? E na casa do adversário, né? Que é importante dizer. Foi na casa do adversário, foi no Maracanã, onde o Inter ano passado tocou 4-0, né? Inclusive. Isso. Foi 4-0, então olha só, né? O Inter não tomou gol nos últimos 2 jogos contra o Flamengo no Maracanã. Uma vitória e um empate. Então tá bem. Para mim, o Inter com esse empate garante a vaga direta. Já estava muito encaminhada, mas para mim garante a vaga direta na Libertadores, vai ficar no G4. O Flamengo era adversário direto para isso. A briga pelo título era uma... Desculpa te incomodar, mas existe uma tendência do Flamengo se atrapalhar um pouquinho agora, né? Ele vai ter as finais da Copa do Brasil nessas próximas 2 semanas, vai poupar time no Brasileiro, não sei quais são os jogos, mas daqui a um pouco pode se incomodar um pouquinho, e aí é chance para os 4 que estão na frente de abrirem um pouquinho mais do Flamengo, né? É verdade, tem isso. A chance do Flamengo garantir a vaga vai ser num desses títulos, a vaga da Libertadores. Vai ser um título e também a vaga da Libertadores, né? Porque o título brasileiro já é do Palmeiras, né? Eu faz várias rodadas, o Inter tem chance e tal. Eu via como uma utopia. Por mais que o Inter tivesse bem, ainda a diferença do Inter e do Palmeiras era muito grande. Não só em pontuação, mas em termos de atuação. A solidez com que o Palmeiras tem as suas atuações ainda acho que é muito maior que a do Inter. E agora tem a pontuação, né? O Inter agora tá 9 atrás do Palmeiras e o Palmeiras tem um jogo a menos. Então, se o Palmeiras vence amanhã, que pega o Curitiba, né? Em casa, abre 12, faltando 8 rodadas. Tchau e benção, acabou.
Mas o que dá para dizer também é que, pô, né? É muito melhor que encomenda. Para quem começou o ano rezando para 45 pontos para escapar do rebaixamento, agora tem a chance de pelo menos ser vice-campeão. Eu acho que está de excelente tamanho, né, meu velho? Com certeza, com certeza. Mas, meu querido, mais alguma coisa a acrescentar sobre a partida? Cara, não, acho que é isso. Agora eu virar a Encerrando. chave e voltar as forças pro Certo, jogo de domingo. bora. Então vamos encerrando por aqui, só repassando a tabela, né? No momento, no momento não, né? O Inter vai terminar a rodada na segunda posição, com 54 pontos, 3 à frente do Fluminense e 9 atrás do Palmeiras. A tendência é que o Inter se mantenha em segundo mais algumas rodadas. Na próxima rodada, domingo, o Inter recebe o Goiás no Beira-Rio, 11 horas da manhã, 11 da matina. Horáriozinho Horário bom para lotar o Beira-Rio, hein? lindo. Eu amo esse horário. Eu adoro esse horário. É pra lotar mesmo. É o meu favorito. Depois é churrascada com a É isso molecada. aí, rapaz. Esse jogo aí é o jogo propício. Acabou o jogo, churrascada. Giovanás. Giovanás, cara, pensei na hora. Giovanás. Partiu. Acabou o jogo para Giovanás. Ah, não tem, cara. É um horário maravilhoso. O maior acerto da CBF em termos de horário foi o domingo, 11 da manhã. É simplesmente maravilhoso. Maravilhoso o horário. É Adoro. verdade. Então, como eu falei, o Inter pega o Goiás nessa rodada, né? E que tu tinha comentado que o Flamengo tem a Copa do Brasil nas próximas 2 semanas. No sábado, o Flamengo joga contra o Cuiabá. Vai poupar, mas é um jogo ganhável mesmo com o time reserva, né? E na rodada É no seguinte, Maracanã ou é fora? é em Cuiabá. É, já acho que pode incomodar um pouquinho, pode se complicar um pouquinho mais. O Não, eu Cuiabá tá também lá acho, embaixo mas. brigando para não cair, né? É É, eu também acho, ganhável, é eu acho que dá ganhável. pra ganhar. Mas aí o próximo, aí sim. Que é na semana seguinte, né? O Flamengo aí recebe o Galo no Maracanã. E se poupar, pode se complicar feio daí. Ah, deve poupar menos que, né? Claro, Descida no meter um primeiro jogo, mas não sacodão vai no. acontecer. Também acho difícil. Exatamente, final e final. Mas, meus queridos, encerramos pelo jogo do Inter. Só repassar também que tivemos hoje à tarde o Grenal feminino, né? Pelo Gauchon. Verdade. Pelo Gauchon feminino, as gurias do Grêmio não perderam dessa vez. Tô brincando, coitado delas, mas as gurias do Inter costumam ganhar os últimos Grenais, né? Dessa vez foi um empate 2-2 lá no Sesc Campestre. O Inter saiu na frente, o Grêmio virou, mas acabou levando o empate. E no último minuto, as gurias tiveram a chance da virada num baita num contra-ataque. Mas infelizmente a bola acabou parando na trave e com isso ficamos no 2-2. O Grêmio, as gurias do Grêmio estão em segundo no Gauchão, com 7 pontos. E as gurias do Inter estão em terceiro com 4 pontos, mas uma partida a menos. Então a tendência é que elas ganhem também, empatem com o Grêmio. E o líder é o Juventude com 9 pontos. Mas, meu querido, muito obrigado pela participação, Rodrigo Cordeiro. Feito, Fernando. Até a próxima. Feito, meu velho. Até a próxima. A todos que nos acompanharam até aqui, meu muito obrigado. Nos acompanhem, sigam aqui. Teremos mais vídeos nos próximos dias sobre as próximas partidas ou em algum outro momento. Se inscrevam, like, joinha, curtam, compartilhem, façam tudo, que nos ajuda muito. Um grande abraço e até a próxima.